Bom, a FORB existe desde 1995, tá? Iniciou os trabalhos com estimativa de safra, planejamento de colheita, e nas novas indústrias de suco que apareceram na época, e com irrigação na citricultura. Quando surgiu a irrigação localizada aqui no café, 97, 98, a gente veio para cá. Ficamos 2 anos aqui. Estava começando a irrigação de gotejamento no café, na laranja não tinha ainda. E logo no ano 2000 começou a aparecer a irrigação localizada na laranja. A gente acabou, por ser mais próximo, saiu da área de atuação do café aqui no Cerrado e voltou para a região da citricultura. Então eu fiquei 2 anos nesse período de 98, 99 e 2000, 2, 3 anos aqui na região com café. Aí eu voltei para lá e trabalho com manejo na região ali, com café na região de Franca. Tá? Vamos lá. Não está indo, não. Não, ó. É o de baixo que é para frente? Mas não vai. Agora, eu perto de baixo vai. Bom, sócio na empresa sou eu, o Paulo e o Valério. Tá? Eu sou formado em agronomia, com mestrado em jabuticabal, na área de engenharia de água e solo. O Paulo Henrique, que é outro sócio especializado na área de solo, e o Valério, que tem mestrado em produção vegetal. Tá? Ixi, não vai para trás. O que a FORB faz? A FORB trabalha com análise econômica de investimento na área de irrigação. Então, o cara tem um pomar, tem um café, tem uma seringueira, quer fazer um estudo de viabilidade, a gente faz bastante esse tipo de serviço. Fazemos um pré-projeto de irrigação para que o pessoal, esse pré-projeto ele serve para o pessoal fazer a cotação do equipamento de irrigação e fazer alguma coisa mais comparativa com as empresas de irrigação. Por que a gente começou a fazer isso? Porque o pessoal precisava perguntar, analisa esses projetos para mim. Vinha 3 empresas diferentes e muito diferentes. Um trabalhava com uma lâmina de 3 milímetros, outro com 2, então não tinha base comparativa. Então, a gente monta uma ficha técnica para as empresas, para padronizar, lógico que não padroniza, não equipara tudo, mas a maioria das coisas, para poder cotar o equipamento de irrigação. Então, a gente fez essas... Não, acho que está rodando. Só que ao contrário, esse vai para frente e esse vai para trás. É lá para frente e para trás. Então, nesse pré-projeto, leva que irrigação que vai fazer? Vai ser gotejo, vai ser pivô, vai ser micro, separa cultura, separa variedade. Às vezes o cara tem 2 culturas na mesma irrigação, às vezes tem variedades diferentes, com exigências diferentes, com espaçamento diferente, com idade diferente. Faz a parte de levantamento de solo, analisa a qualidade da água para ver se a água está apta a fazer gotejo, se não está, ou determinação do próprio filtro, né, se for gotejo, para dimensionar o filtro, lâmina da irrigação, aí tem que avaliar a quantidade de água disponível, se tem ou não tem a quantidade adequada, para a gente determinar a lâmina, também ajuda a determinar a lâmina, espaçamento de emissor, definição de parâmetros técnicos do sistema, filtragem e outras coisas aí. Vai, ó. Não está indo, não. Oh, desculpa. Vamos lá. Bom, aí a especialidade nossa era o manejo, e a gente começou a entrar, naquela época, no começo dos anos 2000, entrava para manejar o projeto, e sempre tinha problema de pressão, vazão e outras coisas. Então, a gente começou a entrar um pouco mais nessa linha de projeto. E hoje a gente projeta irrigação. Então, faz toda essa parte de projeto de irrigação localizado, divisão de setores, o bloco, funcionamento com as vazões,
cálculo hidráulico dos blocos, das laterais, ramais, cálculo hidráulico das tubulações principais, definição de filtro baseado na qualidade da água, cálculo hidráulico da adutora, dimensionamento de motobombas, tá? Quer dizer, gera um projeto executivo e desenho esquemático para montagem, para o montador. Tá? Então, tudo essa parte a gente está fazendo hoje. Vou contar um históricozinho da irrigação que a gente, pelo menos, acompanhou aqui parte disso. O café começou a ser irrigado nos anos 80 com irrigação convencional e carretéis. Foi logo o comecinho da irrigação do café. E na década de 90 entrou a irrigação localizada, tá? E veio apresentando, desde aquela época, ótimo resultado em relação à produtividade. Entrando no ano 2000, se expandiu para várias regiões produtoras, inclusive região que tinha menos déficit hídrico, porque a resposta era muito boa em termos de produtividade. Então, a coisa cresceu demais em termos de irrigação de café. Agora, eu vou falar especificamente de irrigação, né? O que é irrigação? Irrigação é a prática cultural que consiste em colocar a água que cada planta necessita, na qual a chuva não consegue suprir. Então, ela vai fazer um complemento da chuva, tá? Para que cada planta consiga absorver a solução do solo sem que ocorra déficit de água e não comprometa a produção. A água no solo tem que estar sempre disponível, mas não em excesso. Para quê? Por quê? Se colocar água em excesso, você vai ter percolação e, consequentemente, lixiviação de nutrientes. Então, basicamente, a gente vai racionalizar, a ideia é racionalizar esse uso da água. Nem aplicar em excesso, nem deixar faltar. Vantagens da irrigação. Uniformidade de crescimento. Sempre uma lavoura irrigada de café, você bate o olho, está tudo padrãozinho, certeza que ela deve ser irrigada. Por quê? Ela tem sempre o mesmo tamanho, um padrão de crescimento bastante uniforme. Precocidade. Então, a irrigação proporciona também precocidade ao café. Melhora na nutrição. Por que melhora na nutrição? Eu tendo água, a água é o veículo que faz com que os nutrientes entrem da planta. Se você tiver água disponível, sempre você vai estar disponibilizando o nutriente, desde que, lógico, você aplique o nutriente. Uniformidade florada. Essa aqui é um pouco discutível, mas numa regiões mais que tem déficit maior, é mais fácil você controlar essa uniformidade. Região que chove no período de julho, a florada vem soltando aos poucos, se você não consegue uma uniformidade muito boa. E, o melhor de tudo, produtividade. Tá? Então, isso aí são qualidade e produtividade. São as melhores, que eu considero as melhores vantagens da irrigação. Bom, agora vamos falar então, falamos da irrigação, vamos falar agora da irrigação localizada, gotejamento. Qual é a vantagem da irrigação por gotejamento? Economia de água. É um método de irrigação que tem mais eficiência, de 90% a 95%. Então, você proporciona, com eficiência maior, você utiliza menos água. Então, é a irrigação que você tem mais eficiência. E, com isso, consequentemente, né, ela trabalha com baixa pressão, usa teoricamente, menos água, você precisa bombear menos, a pressão do serviço é menor, então você economiza energia. Então, todos os projetos de irrigação localizada, você precisa de menos potência instalada. Você proporciona frequência maior de irrigação. Então, a irrigação localizada, um projeto bem feito, você consegue fazer 2, 3 aplicações no dia. Tá? Então, a frequência de irrigação é importantíssima para a eficiência da absorção de água. Que mais que a vantagem da irrigação por gotejamento? Fertirrigação, quimigação. São duas coisas que eu acho que é imprescindível, principalmente a fertirrigação em projetos de gotejamento. Então, ela tem, teoricamente, que você não usar o trator, você tem um menor custo e rapidez. Você quer corrigir alguma deficiência, você aplicou o produto, hoje, amanhã já está respondendo. Já está absorvendo na planta e ela vai te responder melhor. Então, você tem uma rapidez na correção de nutrição
E no controle de algumas pragas e doenças também, se for o caso de usar quimigação. Mão de obra. A mão de obra, em termos de vantagem, em relação ao carretel e à irrigação convencional, ela é bastante interessante. Já o pivô, não ocorre esse tipo de vantagem. Tá? Mas em relação ao convencional e ao carretel, ela usa menos mão de obra. Topografia. A irrigação localizada, ela veste o solo. Então, é feito um cálculo hidráulico da forma que você acompanha, você usa o relevo para projetar. Então, você não tem limitação de topografia. Eu já vi no Chile irrigação em morro de gotejo. Tá? Por quê? Porque você projeta hidraulicamente em função da topografia. Seja às vezes para matar a pressão, seja às vezes para ganhar pressão. Então, você usa os diâmetros de tubulação para ganhar ou perder pressão conforme a necessidade. Outra vantagem da irrigação por gotejamento limita o crescimento de daninha. Por quê? Se você mora uma parte só da planta, ali vai ter crescimento de erva daninha. Você não vai irrigar a área total. Então, você acaba limitando o crescimento da erva daninha apenas em cima da área molhada. O resto você não tem problema com erva daninha. Diferente dos outros métodos que você molha a área total. Opa. Desvantagem do gotejamento em relação aos outros métodos. Problema do gotejamento. Qualidade da água. Baixa qualidade da água. O que é? O que vai te atrapalhar? Você vai ter que fazer a limpeza das linhas laterais, dos gotejos, aplicação de produto de limpeza, limpeza periódica em filtro. Você tem uma manutenção a mais quando você tem baixa qualidade de água. Outra desvantagem. O gotejo exige uma mão de obra que eu considero especializada. A pessoa que vai conduzir uma área de gotejo, ela tem que ter um conhecimento um pouco melhor do projeto, do funcionamento, noção básica de hidráulica, tá? Noções básicas de hidráulica e conhecimento de manutenção e manutenção preventiva e corretiva. Toda a irrigação localizada tem manutenção, tem limpeza. Lógico que se você tiver uma qualidade de água mais baixa, é maior essa manutenção. Mas, de qualquer forma, ela tem que ser feita. Ataque de insetos e animais. Então, formiga, cupim, roedores, sempre acontece desses animais estar atacando o gotejador. Então, eles com a mangueira, você tem que fazer as emendas, as uniões, colocar as uniões para poder diminuir vazamento. Porque com vazamento é bem complicado, você vai começar a faltar pressão em algum ponto do sistema. E, nos casos mais severos, obstrução de gotejador. Tá? Ou por romper uma tubulação, e a pessoa, sem ter a metodologia correta para abrir os sinais de ramais, para deixar a água sair, os recursos que o sistema tem, não faz isso, e toda essa sujeira, no momento do rompimento de uma tubulação, vai para dentro dos gotejos e a casa acaba complicando. Ou o problema de filtragem, um filtro não adequado, tá? E acontece bastante do cara usar um filtro não adequado, não dimensionado, e essa sujeira parar tudo nos gotejadores. Então, é isso que as desvantagens do gotejamento. Só voltando um pouco na qualidade da água, que eu acho importante, para a região nossa, pelo menos, o problema maior é ferro. Tá? O ferro solúvel é o grande problema de qualidade de água. Depois eu considero matéria orgânica, sólido em suspensões, carbonato, sólidos. Esse daqui é mais poço que tem esse problema às vezes sódio, às vezes de carbonatos, e mais na região mais árida com sódio também e CE, que é a quantidade elétrica. Tá? No geral, aqui para a região de Minas, aqui sul de Minas e São Paulo, o problema maior é ferro. Tá? Então o pessoal tem que trabalhar com melhorar a captação. Bom, um projeto bem executado, tá? Ele tem que ser planejado para direcionar colheita, poda, tratos culturais. Então, quando você vai montar um projeto de irrigação, você tem lá o teu café.
pô, eu vou começar a fazer poda ali, aqui, ou tenho colheita por aqui, por lá, você consegue planejar melhor o teu sistema de irrigação. A divisão por variedade e idade. Então, se eu tenho lá um café novo, um café velho, eu tenho que separar isso, porque os manejos, a lâmina de água a ser aplicada é diferente. Um bom projeto tem o quê? Pressão de serviço correta. Então, a pressão de serviço é 10 MCA no final da lateral e nos gotejos, ele tem que trabalhar com 10 MCA. Tá? Não podemos aceitar lá, não, está dando 3, 4, mas está caindo água, está bom. Não está bom. Se está caindo água, provavelmente deve estar caindo água não com a vazão dimensionada. Tem que fazer um trabalho para recuperar essa pressão, para que depois, na hora que você fazer a tua lâmina, a tua fertirrigação, o produto caia de uma forma homogênea. Tá? Filtragem, uniformidade. Aqui. O projeto tem que ser bem montado. Por quê? Quando o cara monta um projeto, põe debaixo da terra e faz um serviço ruim, você vai conviver com esse problema o resto do tempo. Quando é em cima da terra, é fácil você corrigir. Embaixo da terra é um problema bastante complexo de você corrigir. Você vai remendando aqui, remendando lá, mas nunca vai ficar uma coisa de boa qualidade. Uniformidade, bons materiais. O que é isso? É um gotejador, tá? É um gotejador de procedência, um gotejador que está estabelecido no mercado, é uma empresa de nome, então não adianta, não, eu importei da China o gotejador, mas não tem marca, não tem nada. A gente confia e acredita só nas marcas mais vamos dizer assim, estabelecidas aqui no nosso mercado aqui. Filtragem, tá? Uma boa filtragem. Não adianta um projeto que a filtragem não filtra a água, não adianta nada. Então você tem que ter uma boa filtragem. E eu deixei em vermelho a automação. Por que automação? Sem automação, você não faz manejo de água. Tá? Você tem um projeto que você precisa ir lá abrir e fechar a cavalete na motinha, não funciona. No carro, não funciona. A pé, não funciona. Então, nós, da área de manejo, não acreditamos que o cara consiga fazer um manejo bem feito se o sistema dele não estiver automatizado. Então, o sistema de irrigação tem que estar automatizado. E a automação vamos dizer assim, o item mais barato do teu projeto de irrigação. Então, às vezes, o cara costuma, nunca funcionou a irrigação, então não vou colocar. Não, a irrigação ela é importantíssima. Você tem que fazer a troca de setores em função de tempo, e essa função de tempo é a lâmina que você está aplicando. Se você tem que ir lá, depender de uma pessoa para abrir e fechar a válvula, é problema. Nunca vai ficar perfeita a tua automação. Tá? Então, a automação, gente, para manejo, é obrigatória. Bom, vamos entrar um pouco no solo, para depois a gente explicar um pouco o que acontece com o solo, para depois a gente partir para a parte de manejo propriamente dita, que é a mais simples no meu modo de ver. O solo, ele tem a função de fazer a sustentação da planta, tá? E a planta retira a solução água e nutriente em condições adequadas de temperatura, onde vai proporcionar um pleno desenvolvimento. Então, o solo ele tem função de sustentação e de fornecer água e nutriente para a planta. Por isso que quando a gente fala de manejo, a gente tem que conhecer um pouquinho de solo, porque é ele que vai fornecer água e nutriente para a planta, além de fazer a sua sustentação. E o solo é formado do quê? De material mineral e orgânico, que, em diferentes quantidades, formas e arranjamento. Então, o solo é formado de partículas sólidas e orgânicas, tá? Que tem uma quantidade diferente em relação ao tamanho, formas diferentes, arranjamentos diferentes. E aqui tem um outro item aqui, é qualidade. Se você tem um material de origem, que deu origem ao solo, do material de uma rocha, um basalto, é uma coisa. Se você tem do arenito, é outra. Então, na realidade, aqui entra também quantidade e qualidade do material. Uma argila 2:1, ela tem uma CTC, retém mais água, muito mais do que uma argila 1:1, que é de um processo de interpretação maior. Tá? E tudo isso é o que vai diferenciar o armazenamento de cada solo. Então, o armazenamento do solo depende dessas características aí. Próximo.
armazenamento de solução do solo. Água, solução. A gente fala solução porque a água é mais nutriente. Tá? Então, armazenamento. A quantidade de água é dada pela umidade do solo. E depende do alojamento e forma das partículas, como eu falei no slide passado. E a molécula de água ela é polarizada. A molécula de água ela é polarizada. Ela fica 2 hidrogênios de um lado e oxigênio do outro lado. Então, ela tem polos, e é por isso que tem a atração. Então, é atraída pelas partículas do solo, atuando em algumas componentes de força dessa atração. Então, nós vamos falar agora sobre as forças que fazem com que o armazenamento da água no solo. Tá? Então, componentes de força que atuam no armazenamento de água do solo. Componente gravitacional. Nada mais é do que a força da gravidade, tá? Que ela atua no sentido vertical, empurrando para baixo. Tá? A gravidade sempre atua no sentido vertical, empurrando para baixo. Essa é uma dos componentes de forças que atuam no armazenamento. Outra componente, a matricial. A matricial nada mais é do que a matriz do solo. Tá? É a parte sólida e orgânica do solo que vai, onde a água vai ficar adsorvida e também esse outro fenômeno que acontece chama capilaridade. Ela caminha nos poros dos arranjamentos de todo o material sólido do solo. Tá? Então, na realidade, a matricial é o que vai ocorrer o fenômeno da adsorção, que ela vai ficar encostada nas argilas, e na capilaridade, ela vai conseguir caminhar entre os materiais sólidos do solo. Componente osmótica. A componente osmótica está ligada aos íons livres na solução do solo. Tá? Você sabe que a solução do solo tem íons, tá? Os sais, na hora que entra na solução, eles dissociam e vai provocar essa componente osmótica. E a componente de pressão, que é o quê? É quando você está com o solo saturado. Então, na realidade, o peso da água em cima da outra água. É a pressão com que a camada de água faz em cima das camadas superiores em relação às camadas inferiores. E o potencial total de forças é a soma de todos esses componentes. Bom, falamos do que faz com que a água fica presa no solo, que é de armazenamento, né, que fica no solo. Agora vamos falar da movimentação da água. A água sempre sai do potencial maior para um potencial menor. O potencial maior é o solo, tá? E ela sai desse potencial, vem para a raiz, folha, atmosfera. Esse é um caminho natural que a água faz. E ela vai espontaneamente, do solo até a atmosfera. Tá? Procurando sempre um estado de energia. Tá? Menor. E que, no caso, vai ser a atmosfera. Tá? Então, a água caminha do solo para a raiz, folhas, atmosfera. Esse é um movimento espontâneo, tá? Por diferencial de potência. Diferencial de potência. Aqui tem uma figurinha bem esquemática, aqui, essa figurinha bem tradicional, que é a movimentação da água. A água sai da raiz, sai do solo para a raiz passa no tronco, vai para as folhas, entra na atmosfera, que tem a atmosfera, chove, a precipitação cai no solo, e esse ciclo da água é o tempo todo sem parar. Tá? Então, a planta, na realidade, o que fica de água na planta é muito pouco. O que circula é muita coisa, mas o que fica na água, na planta, é muito pouco. Praticamente para produção e folhas e manter o sistema radicular túrgido, né? Mas, na realidade, o que circula de uma planta de citros, de café, é uma quantidade enorme de água que está o tempo todo bombeando. Sai do solo para a planta e a atmosfera. Oi? Aí tem na planta quase nada, muito pouco. Muito pouco. Bom, vamos lá. Para você determinar esse armazenamento, a gente tem algum recurso. Qual o recurso que a gente tem hoje mais fácil aí? É a curva de retenção, curva característica. O que você vai determinar com ela? O ponto de murcha permanente, a capacidade de campo, tá? A diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, você vai ter o armazenamento, tá?
multiplicado, obviamente, para a profundidade. Até onde vocês querem, a profundidade do sistema radicular. Até onde vocês querem explorarem a tua irrigação, onde é que está localizado o sistema radicular. E tem esse outro item aqui, que é água facilmente disponível, que é água, armazenamento multiplicado por esse fator, que é um fator onde é que a água praticamente que a planta quase não gasta energia para absorver essa água. Vamos para frente que não vou falar. Então, capacidade de campo é a umidade do solo onde a pressão matricial mais a pressão osmótica é igual à gravitacional. O que é isso? Choveu lá, 100 milímetros. A água começa a descer. Hora que iguala o potencial matricial mais o osmótico, iguala a pressão a potencial da gravidade, a água cessa o movimento. Cessando o movimento, tá? Você está na capacidade de campo. Ponto de murcha é a umidade do solo, onde o potencial da planta é igual ao potencial do solo. Quer dizer, a água não sai do solo e vai para a planta. Os potenciais são iguais. Então, a água não movimenta do solo para a planta. Então, esse é o ponto de murcha permanente. A partir daí, a planta tende a morrer. E a água disponível? É a água disponível para que ocorra a movimentação do estado maior para um estado menor, passando pela planta. Não havendo água disponível, o movimento cessa. Tá? Então, quer dizer o quê? É a diferença da capacidade de campo e do ponto de murcha é a água disponível. E a água facilmente disponível é a umidade do solo, onde a entrada de água na planta é plena, não prejudicando o processo fisiológico que ocorre na planta. Bom, determinação aqui da profundidade efetiva do sistema radicular. O jeito tem tabelas, tem livro, tem em todo lugar. Mas não custa nada a gente fazer uma trincheira e verificar e fazer essa determinação. É simples, é fácil. É uma trincheira e fazer a observação onde tem a maior concentração de radicela, que são as raízes que têm maior capacidade de absorção de água. Tá? Eu acho que a gente sempre deve fazer observação do sistema radicular. E a água facilmente disponível, que é o fator F que a gente falou, pega a água disponível e multiplica pelo fator para poder chegar na água facilmente disponível. Tá? Bom, tem várias classes de sensibilidade de cultura. No caso do café e dos citros, estão aqui nas pouco sensíveis. Então, você vem na classe da cultura aqui, que é a classe 3, e aí esse fator F ou P, ele varia com a demanda atmosférica. Então, não é um negócio muito estático, ele é dinâmico. Se você tem uma demanda atmosférica alta, o armazenamento é menor. Se você tem uma demanda atmosférica baixa, o teu armazenamento é maior. Entendeu? Então, quando você trabalha com demandas altas, você tem que prestar muita atenção que o armazenamento tem que ser menor, e ele sendo menor, você tem que aumentar a frequência de irrigação. Tá? Que no caso da irrigação localizada, é fácil fazer. Então, aumentou a demanda, tá? Cai o armazenamento. Tá? A água disponível fica menor. Onde é que cai o armazenamento? A água facilmente disponível cai. Aqui só para dar um exemplo, tá? Então um solo com areia, ele tem aqui é a capacidade de campo, aqui é o ponto de murcha. O armazenamento é menor. No solo mais argiloso, você tem uma maior armazenamento de água. Então, é lógico que o solo arenoso, você vai ter que trabalhar com mais frequência de irrigação. A frequência tem que ser maior. E no solo arenoso, no solo argiloso, como você tem um armazenamento maior, você consegue trabalhar com frequências mais distantes, né? Menos frequência. Então, é importante, na realidade, para a gente determinar parcelamento, eu chamo de parcelamento, mas é frequência de irrigação. Outra coisa importante com relação ao solo, aí, já que a gente falou solo, é a parte de bulbo, entendeu? Então, o formato do bulbo é diferente no solo argiloso do solo arenoso. Então, o solo argiloso, ele tende, por capilaridade, a água cair no gotejo e ir pelas laterais.
Num solo arenoso, não, ela tende, a força de gravidade atua um pouco mais forte, então empurra essa água para baixo. O que significa, por que é importante isso? Na hora de você fazer o projeto, que você vai dimensionar distância entre gotejador, vazão de gotejadores, você tem que estar sabendo o que está acontecendo aqui. Eu não posso trabalhar com uma distância de gotejador muito longo em solo arenoso. Então, o solo arenoso sempre você procura trabalhar com distâncias menores entre gotejos. E no solo argiloso você tem condição de trabalhar um pouquinho mais distante dos gotejadores. Fatores que influenciam no armazenamento. Material de origem, tá? É o tipo de argila. Se é uma argila 2:1, se é uma argila 1:1, ou uma argila que tem mais carga, menos carga, interfere no armazenamento. Então, origem da argila, que é o tipo de argila. Textura. Textura é a quantidade de areia, silt e argila que você tem no solo. Estrutura. Estrutura é a forma com que essas partículas estão arranjadas dentro do teu solo. Se elas estão formando agregados, se não estão formando agregados, se elas estão compactadas, dispersas. Então, é a estrutura do solo. Outra coisa importante é a gênese e morfologia do solo. Se você tem um latossolo, que é uma textura que não tem um gradiente textural, é uma coisa. Se você tem um B-textural, que você tem um gradiente forte entre horizonte A e horizonte B, também é importante, interfere nesse armazenamento. E aí eu coloquei aqui, ó, esse vermelhinho aqui é a matéria orgânica. Porque, na realidade, o mais fácil de você interferir no armazenamento é a matéria orgânica. A gente não consegue mudar, colocar argila no solo, a gente não consegue mudar a gênese do solo. Lógico que com o tempo se você trabalhar com matéria orgânica, vai estruturando esse solo, tem um fator de estruturação. Mas, na realidade, a matéria orgânica vai fazer isso. Então, a gente procura atuar sempre em aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo. Tá? É o único que dá para a gente interferir aí. Bom, vamos falar de manejo agora. Manejo de irrigação. Visa atender a necessidade fisiológica da planta, aproveitando a potencialidade do sistema de irrigação de uma forma racional. Tá? Objetivo, maximizar a produção, racionar o uso da água, evitar excesso ou falta de água no solo e na planta. Com isso, eu racionalizando a água, eu racionalizo a energia. E otimizar os nutrientes. Porque, na realidade, a gente fala em nutrientes, não sou eu que vou falar, vai ser o Humberto, daqui para frente, mas toda planta tem as marchas de absorção de cada nutriente. E você consegue otimizar isso com o sistema de irrigação. Entendeu? Então, o nitrogênio é mais importante no início, na floração. Coloca mais nitrogênio. O potássio é mais importante no final. Tá? Da maturação do café. Então, vou trabalhar com potássio. Então, você consegue, com a irrigação de gotejamento, fazer isso. Então, é um dos objetivos que a gente tem que fazer nisso aí também. Método de irrigação. Tem método de irrigação baseado na planta, tem método de irrigação baseado nas condições atmosféricas, tem método de irrigação baseado no solo. Tem melhor, tem pior? Não. Tem os bem aplicados e os mal aplicados. Todos funcionam, desde que aplicado corretamente. Na planta, aí tem potencial da água na folha, tem estimativa de transpiração por sensores, fluxo de seiva, resistência enzimática, tem N forma de você avaliar isso. Baseados em condições atmosféricas. Também tem um monte, falar a verdade para vocês, mas a gente colocou o básico e o que mais usa, que seria o classe A e a estação meteorológica. Tá? Tem vários autores, várias citações, mas eu acho que o mais utilizado é o que nós vamos usar esses dois aqui, o mais fácil. E baseado no solo, tá? Por peso. Então, por exemplo, o cara vai lá, pega o solo úmido, pesa o seco, ele vê a diferença, ele acha a umidade e depois completa de água. Então ele é trabalhoso, mas funciona. Lisímetro. Você montar um lisímetro. O lisímetro é um reservatório onde você vai ter uma planta em cima e por diferença de peso que a planta perde água, você vai calculando a quantidade de água que perde. Tem tensiometria e outros métodos. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente aí. Isso aqui é uma câmara de Scholander para
para medir tensão da água na folha. Esse aqui são sensores de medição de fluxo de seiva, e tem um monte de outras versões. Eu nem vou colocar aí. Na realidade, essas várias formas aqui ainda estão muito restritas à pesquisa. Tem pouca gente, ou quase ninguém, fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então, não vamos nos ater muito a ele. Baseado nas condições atmosféricas. Então, nós estamos querendo fazer? Estimar evapotranspiração de referência. Método classe A. Tá? Então, a evapotranspiração de referência é igual a evaporação do classe A versus esse coeficiente. O que é esse coeficiente? Esse coeficiente depende da grama que está plantada em volta, da velocidade do vento, da umidade relativa. Tá? Como é que você calcula isso aqui? Então, tem tabelas também publicadas, tem várias tabelas, fácil achar, tá? Na internet, aí você acha a tabela e aplica esse KP aí para corrigir a evapotranspiração do tanque e transformar em evapotranspiração de referência. Aí. É um método bastante utilizado, mas esse método, a maioria dos trabalhos, na hora que você começa a analisar esse método comparado aos outros, a gente vê que quando a tua demanda está alta, o classe A começa a superestimar a perda de água. Então, em demandas altas, esse método passa a ser um pouco falho, mas funciona bem. Na maioria do ano, ele é bem interessante. Esse aí é a estação meteorológica, tá? Opa, deixa eu ver. É o método recomendado pela FAO. Tá? Ele é muito mais preciso, é muito mais interessante. Ele tem sensor de umidade relativa, de temperatura do ar, velocidade e radiação, tá? Além do pluviômetro. Tá? Então, é bem interessante, não é tão caro. Aliás, eu acho muito barato em relação ao projeto de irrigação, e eu acho que é imprescindível você trabalhar e manejar a tua cultura com um equipamento desse. Eu acho que o pessoal fala assim, mas custa 15, 20, pô, mas a irrigação você gastou 200, 300, 400, o que custa isso se você vai economizar água, se você vai fazer um trabalho bem feito, se você vai aproveitar adubo? Então, na realidade, eu acho que custa muito barato, mas na maioria das vezes o cara faz o investimento em irrigação, na hora de comprar uma estação meteorológica, acabou o dinheiro, não tenho, mas vale a pena fazer o investimento. Tá? Então, é o método recomendado pela FAO e o que eu considero mais preciso, em termos de estimativa de evapotranspiração de referência. Aí eu coloquei esse slide aqui. Isso aqui é uma estação meteorológica, tá? Numa fazenda que a gente já trabalhou lá. E só para a gente... Está meio ruim aqui, cara. Eu vou ler aqui para vocês, a demanda aqui foi feita dia 11 de setembro e dia 21 de setembro. Diferença de 10 dias. De 10 dias. 10 dias... O dia 11 perdeu 1,7 milímetros, o dia 21 perdeu 5 milímetros. Você vê como é que o manejo é importante nessa nossa região. Tá? Aí você fala assim, pô, mas o manejo é importante em todo lugar? Não, você pega uma região árida, um deserto, por exemplo, Israel, você passa 6 meses com a mesma temperatura entre dia e noite. Você programa a tua irrigação lá, você pode ir lá que vai bater. As nossas condições são muito diferentes. Tem hora que você está perdendo. Em 10 dias você saiu de 1,7 para 5 milímetros. Entendeu? Então, eu acho que aqui a nossa região é muito mais importante fazer o manejo do que numa região árida, semiárida ou deserto. É muito melhor, é muito mais importante fazer o manejo na nossa região. Entendeu? Eu conheci irrigação em Israel que o cara programava por 30 dias. E ir embora. 30 dias ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem um histórico de anos, sabe que as variações são pequenas, não tem problema. Agora, você pega uma região que chove, faz calor, faz frio, o manejo passa a ser uma coisa muito importante. Tá? E o pessoal não dá importância. Bom, e outra coisa que eu coloquei aqui, precisa observar, que praticamente esse movimento, a perda de água, ela é praticamente muito pequena. À noite, chegou às 6 horas da manhã, ela começa a aumentar. Tá? Aí chegou às 8 horas da noite, aqui que estava claro, ainda que era primavera, aqui, verão, começou a diminuir. Então, na realidade, a perda de água mesmo, ela é dada nesse período aqui, das 6 da manhã às 7 da noite. É ali que concentra a perda de água. E, na realidade, se você for analisar
de uma forma mais técnica, a irrigação deveria ser feita só nesse período. É que a gente fica um projeto caro para irrigar salto de dia, o custo de energia é muito maior, então não compensa se fazer um investimento para irrigar só nesse período. Mas, na realidade, a necessidade de água é no período diurno. É que você não tem a vantagem da tarifa verde, então ninguém faz esse tipo de coisa. Eu já vi irrigação de experimento para irrigar só nesse período e ele é função, a quantidade de água era em função da perda marcada no dia a dia, que hora a hora o cara estava repondo água. Porém, não é o nosso caso. Tá? Isso aqui é uma coisa hipotética e muito difícil de acontecer. A cultura tem que valer muito para poder fazer um investimento desse. Então é importante observar essa variação em 10 dias de 5 para 1 milímetro, 1,7 milímetro, e a perda de água, que ocorre praticamente no período do dia. À noite, praticamente, você não tem quase perda de água. Vamos para frente. Então, baseado nas condições, né, eu preciso achar esse TC, evapotranspiração da cultura. Esse evapotranspiração da cultura, que é a soma da evaporação mais a transpiração, tá? Ela é dada pela evapotranspiração de referência vezes o Kc. E o Kc, o que é o Kc? Esse Kc a gente chama de coeficiente da cultura, que ele é função, basicamente, da índice de área foliar, tá? Que depende de quantidade de folha, da idade, do tamanho, da cobertura do solo e do manejo do mato. Por exemplo, o cara assim, minha cultura está pequena, mas ele tem mato na entrelinha, muito alto na entrelinha. Então, quem não está perdendo água não é a cultura, é o mato do lado. Então, a gente tem que ficar... quando a gente fala em calcular o Kc, a gente sempre avalia o mato, a maneira como o pessoal conduz o mato. Tem muita gente que gosta de manejar o mato alto por causa de praga, doença, acho que tem inimigo natural, e cada um tem o seu jeito de fazer, mas tem que contar com isso na hora de estimar a quantidade de água que vai ser colocada. Então, aqui nessa tabelinha, aqui, um autor ele cita a idade, tá? E o número de planta por hectare. Então, ele usou essas duas informações para determinar o Kc. Aqui um outro trabalhinho, se eu não me engano, é de lavra, de Exalc, não é o da Exalc, que aqui ele tem o índice de área foliar e o Kc ao longo do desenvolvimento da cultura do café. Tá? Chegando no máximo aqui a 1,18 de Kc, tá? No topo. Isso acontece provavelmente que é com 5 mil plantas por hectare, quando é que você tem a maior demanda hídrica, tá bom? Maior perda de água pela cultura. Então, você pega, o que você vai repor? Vai repor a evapotranspiração da cultura, que é a referência vezes o Kc. Também fácil achar em internet, esse Kc aqui tem um monte de trabalho, a FAO tem o Kc dela, que eu acho que é bem interessante o da FAO, mas tem outros autores, e o café está bem estudado isso já. Baseado no solo. Esse aqui é o lisímetro que eu falei para vocês, então aqui tem célula de carga embaixo, que vai medindo o peso constantemente. Então você irriga, aumenta o peso, a planta perde, e você vai controlando isso por peso, vai manejando o teu pomar, o teu café, com a diferença do peso da água. Tá? Porque você aplica a água, ele aumenta o peso, a planta perde e diminui o peso. Essa variação de ganho e perda de água, você repõe com o sistema de irrigação. Esse aqui é um método de secagem, né? Então você coleta a amostra no solo, seca, mede o peso úmido, mede o peso seco, a diferença você repõe depois na irrigação. Tá? E esse método aqui, que é um método indireto de manejar, que eu gosto bastante, que é a parte de tensiometria. Tá? Então, instalação de tensiômetro, tem tensiômetro que tem ali o vacômetro está acoplado, tem uns que usa... Tem sim, desde que todos bem utilizados, todos funcionam. Tá? Eu não acho nenhum nem outro melhor. Tá? O que tem que fazer, o cara tem que adequar o equipamento à mão de obra que ele tem, à fazenda que ele tem. Então, esse método é o que eu mais gosto, tá? Que é o de tensiometria. Só que quando você usa tensiometria, você tem que ter essa curva de retenção para auxiliar, porque, na realidade, o tensiômetro ele não mede umidade. Ele mede tensão, ele mede potencial com a água
está na planta, entendeu? Ele mede potencial da água, ele não mede umidade. Então, você pega o potencial aqui, que é a tensão, você bate na curva, você vai achar a umidade. E achando umidade, você repõe, você tem a umidade na capacidade de campo, você tem a umidade que você mediu, você consegue repor a água. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto bastante, porque ele mede potencial e não mede umidade. Eu acho que fica mais preciso, gosto bastante. Bom, normalmente o pessoal coloca os tensiômetros em 3 profundidades. Por quê? Porque ele vai ajudar no manejo. Tá? Então, quando você tem os 3 tensiômetros em 3 profundidades, você aplica ali e vai vendo a água descer, o que vai acontecendo. Então, mole de 20, depois de 40 e mole de 60. Tá? Em relação à profundidade, né, você tem 20, 40 e 60. Porém, gotejamento, se você estiver trabalhando com solo arenoso, eu prefiro instalar com esse tensiômetro mais profundo. Porque um pouco de água que você põe no gotejo em solos arenosos, ele desce muito rápido. Tá? Então, você não tem muita absorção de água, você tem a força da gravidade atuando, então ele vai muito para baixo. Então, Guilherme, quando eu trabalho com solos mais arenosos, eu jogo isso para 80, tá? E não 60. Porque depois a gente vai falar do manejo dessa água, saber por que é importante essa profundidade mais elevada. Então, tensiômetro, para mim, é uma coisa bastante interessante. Só algumas observações, né? Leitura do tensiômetro, de manhã. Por que logo pela manhã você faz a leitura do tensiômetro? Porque lá, tá? Existe uma estabilização, a gente mostrou naquele gráfico lá, que até às 6 horas da manhã, praticamente, você não tem movimentação da água no solo. Então, se você medir no solo, consequentemente, você está medindo da planta. Entendeu? Por quê? Porque o potencial igualou, não tem essa movimentação. A atmosfera não está pedindo água. Então, consequentemente, existe um equilíbrio de potencial entre solo, planta e atmosfera. Por isso que você tem que fazer leitura do tensiômetro às 7 horas da manhã. Tá? Esse é o ideal. Onde instala? Instala na projeção da copa. No caso do café, tem uma mangueirinha de gotejo, você vai instalar entre um pé e outro. Não tem outra forma, tá? Entre as plantas. O ideal de instalar é 20 centímetros do ponto de precipitação, ou 20 centímetros do gotejador. Então, você tem que, para quê? Para ela ficar ali dentro do bulbo. Então, você instala 20 centímetros de distância do gotejador. É importante você fixar a mangueira, por quê? Você pôs o gotejador aqui, 20 centímetros. A mangueira correu, você já perdeu esses 20 centímetros. Então, é importante você fixar essa mangueira, para ela não ficar correndo para um lado e para o outro. Mangueira do gotejador, tá? Normalmente, num período mais seco, essa água baixa, é importante completar a água. Proteger esse tensiômetro com dano mecânico. Normalmente, a gente põe 1 ou 2 pauzinhos ali para a barra de herbicida não bater, ou para uma roçadeira, ou qualquer equipamento não estragar. E quando usar o tensímetro, aquele com agulha, requer ele é um pouco sensível. Entope a agulha, ele enrosca, acaba a bateria, então tem que tomar um pouco mais de cuidado com o tensímetro aí, ó. Outra coisa, irrigação localizada. Eu estou localizando a água. Então, existem vários modelos e métodos de você calcular uma outra constante. Tá? Para quê? Para a gente reduzir essa quantidade de água a ser aplicada. Por quê? Pede uma lâmina. Como você está concentrando toda essa lâmina numa faixa molhada só, você aplica essa constante aqui que chama de KR. Tá? O que é esse KR? É área de sombreamento dividido para a total da cultura, dividido por 0,85. Exemplo, tá? Coloquei um exemplo aqui. Então, o espaçamento da cultura, 0,6 por 2 metros, tá? Exemplo. Tá? Então, área de sombreamento. Então, ele tem um espaçamento entre 60 centímetros entre planta e ele vai 1 metro para cada lado. Então, o sombreamento aqui, eu posso calcular na total, eu calculo uma planta, e depois a gente extrapola para a total. Então, deu 1,2 metro quadrado. Espaçamento da cultura, 0,6 por 3,6. Tá? Dá 2,16 metros quadrados. Fazendo toda essa conta, o KR vai dar 0,65. Então, o que eu vou irrigar? Eu vou irrigar o potencial vezes o KC vezes o KR, que no caso aqui deu 0,65. Então, essa é a água que eu vou repor. A minha reposição de água vai ser exatamente evapotranspiração de referência vezes o KC da cultura vezes o KR.
Vamos lá. Tá? Aí vai entrar um outro fator que a gente também precisa colocar nessa conta, que é a eficiência do gotejamento. Então, a eficiência do gotejamento é 0,95, eu multiplico por essa eficiência. Então, o que eu vou irrigar? Evapotranspiração de referência, vezes o KC, vezes o KE, vezes a minha eficiência, que é 95%. Esse ET0 é dado em milímetro. Bom, mas eu consigo aplicar 2 milímetros na minha cultura? Não, não consigo. Por quê? Porque a irrigação localizada ela é por tempo. Então, eu faço praticamente uma regrinha de 3. Exemplo, eu tenho um projeto de 3 milímetros por dia, com 2 setores, 10 horas de cada setor. Então, qual é a minha lâmina horária? Quanto milímetro por hora eu aplico? Tá? 0,3 é 3 milímetros por 10 horas. 0,3 milímetros por hora. Então, essa é a minha taxa de aplicação. Tá? 0,3 milímetros por hora. Eu preciso aplicar, por exemplo, tá? Eu preciso aplicar, preciso repor 2,2 milímetros, que deu essa conta aqui. Eu venho aqui, faço uma regrinha de 3 e aplico os 3,7 horas por setor na minha irrigação. É bem simples, é bem fácil, não tem segredo nenhum. Tá? Então, é essa fórmula aqui, a reposição de água, que é evapotranspiração de referência, vezes o KC, vezes o KS, vezes a eficiência. Tá? Transformo a lâmina em hora, porque meu sistema normalmente é em hora, tá? E aplico a irrigação. Tá? Então, essa é a... Vou aplicar tudo. Bom, vamos dizer assim, a dotação, o manejo mais utilizado, qual que é? Repor a evapotranspiração da cultura diariamente, em irrigação localizada, tá? Baseada em condições atmosféricas. Então, repõe a evapotranspiração, tá? No dia seguinte, você perdeu, vamos pegar aquele exemplo lá, 2,2 milímetros. No dia seguinte, você anotou 2,2 nesse dia. No dia seguinte, você vem aqui, às 21 horas, parte sistema. Por que eu falei 21 horas e 15? Para mim pegar o maior tempo dentro da minha tarifa verde, que é mais barata a irrigação. Tá? Então, eu sempre parto à noite. O cara que não tem a tarifa verde, não tem o contrato de irrigante, então ele pode ligar a qualquer hora. Mas quando normalmente tem contrato de irrigante, que a tarifa é mais barata, no período noturno, eu parto minha irrigação sempre às 9h15, depois do horário de ponta, né? Então eu ponho, se eu tiver irrigar 10 horas, 5 horas cada setor, praticamente eu trabalho quase tudo dentro do setor, dentro do período período reservado para irrigação, o período de tarifa verde. Bom, vamos lá na dotação hídrica. Suspendo uma irrigação. Quando eu suspendo uma irrigação? Tá? Quando eu tiver uma chuva efetiva, acima de 12 milímetros. Isso aqui é meio contestado. Tem gente que trabalha com 8, tem gente que trabalha com 15. E eu acho que isso aqui está muito relacionado ao período do ano. Se for um período de demanda alta, tá? Você mexe nesse valor. Se for um período de demanda baixa, você pode descer esse valor. Então, você varia para cima ou para baixo, função da demanda daquele período. Tá? É setembro, outubro, que é uma demanda alta, eu posso baixar minha chuva, quer dizer, abaixo minha chuva efetiva e começo a repor mais rapidamente. Retomo a irrigação. Quando eu retomo a irrigação? Quando o tensiômetro registrar o potencial de água do solo pouco abaixo da capacidade de campo. Então, a minha retomada da irrigação é baseada no tensiômetro de menor profundidade. Tá? E eu suspendo a irrigação no período de estresse hídrico. Tá? Para quê? Para a gente ver se consegue uma homogeneização melhor no meu florescimento. Então, para mim fazer essa dotação aqui é simples. Eu tenho que ter alguns jogos de tensiômetro, tá? E ter uma estação meteorológica com classe A. Então, com esses dois equipamentos, tá? Se eu tiver o classe A, eu sou obrigado a ter um outro pluviômetro. Se eu tiver a estação meteorológica, com o pluviômetro da estação, eu consigo fazer esse manejo. Tá? E o interessante de tudo isso, você vai aplicando água, e o tensiômetro lá embaixo, o último tensiômetro, estiver encharcando, o que eu estou fazendo? Eu estou superestimando a minha irrigação. Então, o que eu faço? Eu mexo no meu KC. Eu acabo corrigindo o meu KC em função do tensiômetro lá embaixo. Aplico minha lâmina estimada. Está molhando muito para baixo, no tensiômetro lá embaixo, significa que eu estou superestimando. Tá? Então, na realidade, ele acaba ajudando, esses dois equipamentos, com esse manejinho aqui, que é uma coisa relativamente simples e barata,
acaba te ajudando a ajustar o KC. Tá? Bom, então o objetivo do tensiômetro profundo, tá? A ideia, o objetivo é você manter esse tensiômetro mais profundo numa tensão maior, que significa ter menos água. Então, preciso ter menos. A ideia é que esse tensiômetro lá embaixo fique mais seco possível. Porque se ele estiver encharcando, significa que a água está descendo. Se o de 20 tiver água, o de 40 tiver água e o de 60 não tiver, significa que a água está sendo controlada naquela faixa de trabalho. Que isso é o ideal da gente conseguir. Em solo, volto a falar, em solo arenoso não é fácil conseguir isso no gotejamento. Dá para conseguir? Dá. Como? Parcelando a irrigação, fazendo 2, 3 aplicações de água. Quando você tem um projeto que tem 2 setores, 10 horas por setor, e irrigar essas 10 horas seguidas, é quase impossível você trabalhar assim. Então, quando você tem 10 horas de irrigação por setor, o ideal é fazer 5 no setor, 5 no outro. Depois volta, faz mais 5 e volta fazendo mais 5. Então, você divide pelo menos em 2 frequências no dia. Esse é o ideal. Você tem muito mais eficiência quando você parcela a irrigação. Na realidade, os projetos de irrigação que são instalados no Brasil não têm muito essa capacidade de você parcelar 7, 8 vezes no dia. Porque são projetos grandes, não trabalha com um tipo de gotejador que não dá para fazer isso. Mas eu acredito que 2 aplicações no dia é suficiente para você ter bastante eficiência. Bom, no período de estresse a gente corta a irrigação, né, para ver se consegue alguma homogeneização maior de florada, só que aí quando você corta a irrigação, tem que ficar muito atento e muito esperto para não ocorrer desfolha. Tá? O objetivo, a gente quer estressar, mas não quer que ocorra desfolha. Tá? Porque desfolha você vai prejudicar a próxima safra. E na quebra de estresse, tá? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que completar todo o nosso bulbo com água. Então, sempre quando você quebra estresse, você chega no armazenamento, o que eu preciso para sair do ponto de murcha para chegar na camada de campo? Você calcula o volume de água que você precisa, a lâmina que você precisa e aplica. Então, sempre na quebra de estresse, a gente costuma fazer uma aplicação para sair da capacidade de campo para sair do ponto de murcha até chegar à capacidade de campo. Então, o volume de água é sempre maior nessa quebra de estresse aí. Aqui é um grafiquinho clássico de manejo, né? Eu tenho chuva, período de estresse, quebra de estresse, dormência aqui, né? Eu manejo mantendo sempre para baixo aí da capacidade de campo. Tá muito ruim, muito pequeno para ver, não dá para ver não. Influência do manejo. Então a planta tem influência onde? Né? No sistema radicular, entendeu? O índice arafoliar, a atividade metabólica de raiz e genético. Influência do solo, a textura, a estrutura, a matéria orgânica, que é o armazenamento. Influência atmosférica. O que influencia? Tá? A chuva, lógico, que é onde é que você está repondo água, né? Vento, temperatura do ar, radiação e umidade relativa. Esses 4 fatores aqui, ó, é imprescindível, no meu ponto de vista, você ter numa estação meteorológica. Tem muita gente vendendo estação meteorológica que não tem os 4 sensores. Eu acho menos precisa, vamos dizer. Não que não funcione, mas é menos precisa. Tá? Então, é isso aí que influencia o manejo da água. Fatores do projeto. Então, lógico, a vazão do gotejador, o espaçamento de gotejo, para ver se vai formar o bulbo, vai formar o coxo molhado ou não. A frequência de irrigação, que está ligado à automação, principalmente. A qualidade do projeto em relação à pressão e vazão. E a lâmina do projeto. Porque, às vezes, o cara faz o projeto com a água que ele tem disponível. E nem sempre é a que precisa. Mas ele tem ali aquela água disponível. Então, você tem que estar atento a isso quando você está fazendo o manejo. Bom, agora eu vou falar um manejinho alternativo. Por que está acontecendo isso? Está faltando água em córrego, em poço. Então, o pessoal criou esse manejo alternativo, né, que é de estresse controlado, que uns falam que é de pulso, outros falam que é de... Tem um monte de nome isso aí, tá? Então, o que o pessoal está fazendo, tá? Eles usam 2 formas. Então, a partir de abril, começa a reduzir a água, tá? E começa a aplicar 70% a 75% da evapotranspiração. Desculpa, reduz em 70% a 75% da evapotranspiração da cultura, que ele aplica 30% da ETC. Para quê? Para manter a planta de uma umidade relativa, tá?
ela acaba se estressando, tá? Por quê? Porque o cara não tem água, então ele começa a reduzir isso aí. Então a planta vai começando a sentir e provocando um estresse na planta, pequeno, mas estresse controlado, que a gente chamou ali, tá bom? E uma segunda opção, o pessoal corta a irrigação, maio, junho, espera a planta apresentar sintoma de estresse, sintoma visual, tá? Porque o tensiômetro lê só uma determinada tensão, depois ele perde a sensibilidade, né? E depois que a planta estressou, ele vem colocando, repondo água também, igual esse sistema aqui. Põe 30% de evapotranspiração, com 30% de evapotranspiração diferente. Está errado aqui, ó, tá? Então, reduz em 70%. Bom, em ambas as formas, manter o estresse no lado até encontrar essa ideia, que você vem mantendo a planta estressada, tá? Até encontrar com a chuva. Por quê? Porque, primeiro, que ele não tem água para irrigar, ele tem pouca água. E isso que acaba ajudando também na influência da temperatura. Porque, às vezes, você quebra o estresse em agosto ou setembro, lá em outubro, novembro, cruza uma temperatura muito alta. E isso aí acaba influenciando no pegamento dos frutinhos. Tá? Bom, importante. Tá? Então, quando você está estressando nesse manejo controlado, aí, não estressar muito a lavoura, principalmente quando está com cargas altas. Se o cafezal está carregado e começar a cortar água, o que vai acontecer é que vai começar a desfolhar. Entendeu? Então, toma muito cuidado quando a carga está alta, a carga pendente, que você não colheu ainda. Se tiver colhido, tudo bem, mas se não tiver colhido, tá? Você tem que ficar muito esperto com isso aqui. Acompanhar diariamente a desfolha, visualmente você tem que olhar se está caindo flor ou não está caindo. Não convém ocorrer a desfolha. Em demanda hídrica muito alta, setembro, outubro, se você estiver fazendo esse processo, tá? Aqueles 30%, 25% lá que você vai repor, repõe a 30%, 35%, porque é muito rápido. De repente você está fazendo esse manejinho aí, tá bom visualmente. Passou 2 dias que você não foi no cafezal, aquilo secou de vez. Então, essa observação visual. E quando começar a subir muito a demanda, você tem que aumentar a água para 35% da ETC. Tá? Ficar muito esperto. Eu cheguei a aplicar até em laranja, até 40%, e não conseguia repor a umidade das folhas, porque é muito rápido. Você dá uma bobeada, de um dia para o outro, já você se complicou. Outra coisa, nunca irrigar com lâmina muito baixa. Os projetos de irrigação, se você põe lá meio milímetro para irrigar, o que acontece? Pediu para irrigar meio milímetro. Nesse caso aí, por causa desses... Você põe, não chegou nem a encher o bloco, já cortou a irrigação. Então, a água que você colocou dentro do bloco para irrigar, aquele tempo curto lá, que você coloca para aplicar essa lâmina curta, a água praticamente vai irrigar a sua parte baixa do bloco. Então, vai irrigar na parte de baixo. Lá perto da válvula não chega água. A água vai tudo para baixo. Então, o que você faz? Você junta lá 2, 3 dias, soma lá, meio aqui, mais um lá, mais um lá, deu 2,5, irriga 2,5. Então, você pula 2, 3 dias, soma o que você tem que irrigar e aplica de uma vez só. Tá? O mais importante é não ocorrer desfolha. Tá? Se correu desfolha, é certeza que você vai ter problema na próxima safra. Então, isso para quem não faz safra zero. Né? Tá? Vantagem, acaba tendo uma economia de energia, você acaba também fugindo um pouco dessa influência de temperatura na queda de frutinhos, aí, da queda do café, no pegamento, né? E desvantagem, requer atenção dobrada do operador de irrigação, quando ocorrer desfolha e, depende da situação, pode comprometer a nutrição. Se a planta está precisando, naquele momento, de algum nutriente, você está levando em estresse controlado, depende muito do período que você trabalha. Às vezes você trabalha 1 mês, às vezes você trabalha 2 meses. Mas eu vi gente trabalhando nesse estresse controlado 4 meses. Aí começa a comprometer a parte nutricional. Bom, outros benefícios da irrigação: homogeneização e concentração do florescimento. Tá? Isso é mais fácil você conseguir essa homogeneização em áreas mais marginais, que você tem mais seca, que fica mais na tua mão. Em área que chove mais, no sul de Minas, é mais difícil você conseguir essa homogeneização.
outro benefício, tá? Que é o pegamento, a quantidade de flor. Então, alguns autores, estavam vendo na literatura, falam em 50% de lavouras, quando é uma lavoura excepcional, e 30% a 40% em geral. É a média do pegamento, do vingamento das flores. Concentração de colheita, tá? Se você concentrar o florescimento, você vai concentrar a colheita. Uma coisa em função da outra. E melhora a qualidade da bebida, tá? Dependendo da situação também. Bom, para terminar, esse aqui é o último slide, gente. Resultado de pegamento, que influencia na produtividade, no pegamento do frutinho. São vários fatores. A irrigação vai trabalhar aqui, ó, disponibilidade hídrica. A irrigação trabalha aqui. A gente não trabalha com temperatura, a gente tem a carga pendente interferindo nesse resultado, a gente tem a nutrição de planta, entre outros. Tá? Então, às vezes a pessoa pensa assim, pus a irrigação, acabou meus problemas. Não, não acabou. Acabou um problema, tem os outros para resolver. Tá? Então, é importante que o pessoal esteja consciência que a irrigação ela vai acabar com o déficit hídrico, ponto. E não resolver o problema da cultura. Tá? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, ó, irrigação por gotejamento. Obrigatoriamente tem que ser acompanhado de fertirrigação. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque eu estou falando em manejo de água, estou pondo água no bulbo, mantendo água no bulbo. E se não tiver raiz no bulbo? Adianta alguma coisa se não tiver raiz no bulbo? Não vai acontecer nada, não vai absorver nutriente, não vai absorver água. Então, eu tenho que nem a palestra minha, a palestra do Humberto, para os próximos palestrantes aí, você tem que criar a raiz no bulbo. E criar a raiz no bulbo é nutrição. É nutrição. Então, eu não vejo gotejamento sem acompanhar a parte de fertirrigação. Para mim, não existe. Tá? Eu acho que sempre a associação irrigação por gotejo e fertirrigação tem que estar juntas. Elas não andam separadas, no meu ponto de vista. Tá bom? Agradecer o pessoal da organização, André, tá? As empresas, algumas empresas que forneceram material, eu queria agradecer. Outra coisa que eu vou falar. Eu falei tudo isso. Hoje, tá? Tem empresa X, empresa Y, que tem tudo isso automatizado. Então, hoje, tem mil programas, 1000 jeitos de transmitir dado. Então, se você for ver no próprio stand, aí você vai conversar com um, com outro, que tem várias metodologias de trabalho. Tá? E todas automatizadas. Então, acaba ajudando você. Então, a transmissão de informação do tensiômetro para o computador, geração de gráfico, recomendação, hoje, tem tudo automatizado. É lógico, você não vai pegar uma coisa automatizada que está recomendando aplicar tantos milímetros, tantas horas de irrigação, e você não vai conferir de vez em quando, você vai verificar o porquê das coisas. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês acompanhem, pegam os programas que facilitam a transmissão de dados, tá? Joga na nuvem, vem no celular, faz o diabo, mas tem que acompanhar o que está acontecendo. Não é porque o programa falou, vou aplicar isso e tá bom, eu fecho o olho e aplico. É importante que vocês acompanhem também o que está acontecendo. Porque às vezes o programa erra também. Às vezes um errinho no programa acaba te complicando. Então é isso aí, gente. Obrigado. Beleza. Guilherme, parabéns Obrigado. pela apresentação. Obrigado. A gente está um pouquinho adiantado, mas a gente abre aí para umas 2, 3 perguntas, que eu acho que é sempre interessante, para a gente concluir, para a gente passar para a próxima palestra. Quem se habilita na pergunta aí para o Guilherme? Diga-se de passagem, uma palestra mostrando que é possível, sim, fazer um bom manejo de irrigação. Guilherme, parabéns e muito obrigado aí. Essa questão de tamanho de irrigação, no meu caso lá 200 hectares, aí não, vamos fazer de 100, e eu tenho uma percepção que devia fazer menor, lotes de 40 ou 50 hectares. Qual que é a sua opinião? Porque para mim, se der um problema, você tem mais flexibilidade. Mas eu não tenho os conhecimentos para muitas vezes quem é mais especializado, mas eu defendo, fica mais caro, fica. Os módulos que a gente trabalha é de 100 a 120 hectares. Eu não faço projeto maior que isso, porque eu acho que é uma besteira que você falou. Porque começa a ficar um negócio monstruoso e você para não ter o controle.
Então, por exemplo, lá, estou fazendo uma área da Astrosul, é 1.000 hectares. Eu dividi em, sei lá, 8, 7 projetos de 150. Porque se você faz um projeto enorme, quebrou, você para tudo. Então, você faz projetos menores, é mais fácil o controle, é mais fácil observar, procura dividir seus projetos em função das variedades, de locais, de distância de água, entendeu? Faz a movimentação dessa água, às vezes tem água ali, faz um reservatório lá, porque às vezes se compensa fazer um reservatório no meio da área, concentra, quando você faz mais o projeto, tenta concentrar toda a tua captação, tua fertirrigação num ponto único, porque você aplica a fertirrigação nesse projeto, você virou aqui, está outro projeto do lado aqui, então cria, planeja teu projeto, tudo para facilitar o operacional seu, principalmente fertirrigação e o manejinho da água do teu controlador, tá? Tenta concentrar tudo, faça mais projetos. Numa área menor dessa, fala para você, falou 40 hectares, 4 projetos de 50 hectares, 200 hectares, para mim estaria excepcional. Eu prefiro muito mais, é mais fácil, as tubulações são menores, a parte de manutenção corretiva, estourou um tubo de 300 milímetros, é uma coisa. Você estourou um tubo de 125, você arruma em qualquer lugar. Então, eu estou na linha certa. E a outra, tem alguns pré-requisitos para colocar a estação de meteorologia lá? Qual? Bom, uma área, não, no meio, não sei aonde. Sim, não. É lógico que quanto mais centralizado, melhor. Mas você tem que ter, não pode ter árvore perto para sombrear. Você tem que ter grama embaixo, tá? Tem que ter no espaço aberto. Mas tendo isso, eu às vezes, meu trabalho em mestrado, eu estava a 10 quilômetros da estação meteorológica. Mas eu tinha uma correlação muito boa do que só o pluviômetro que estava instalado na área. Mas a radiação, os outros sensores, tudo a 10 km de distância. O que eu fiz? Eu só coloquei o pluviômetro lá. Então, a quantidade de chuva, para fazer meu manejo, eu usava do meu pluviômetro na área. Porque chuva, você sabe, choveu aqui, não choveu ali. Então, você sempre coloca o pluviômetro na área. Agora, se quiser distante, não tem problema. Tranquilo. Até 5, 6 quilômetros, não tem problema nenhum. Eu só queria saber, desculpa a ignorância, no estresse controlado seu, no estresse controlado que você comentou, você falou que 70%, 75% de ETC. Não, eu falei, está errado. Redução de 70% a 75%. É 30%. Tem um item que mantém 30% da ETC. De 25% a 30%. Isso você pode me dizer se chega a quanto? Potencial de água na folha, alguma coisa assim? Não sei te falar, cara. Essa é uma metodologia que nos sítios é usada já faz mais de 12 anos. Porque os sítios têm um problema sério de temperatura alta. No período de pegamento, chumbinho pequeno, quando você tem temperaturas altas durante, normalmente acima de 5 dias, temperatura acima de 35, 36 graus, eu tenho uma influência da temperatura derrubando chumbinho. Então, a gente fez o quê? Quando eu estou na região norte, eu tenho duas opções de manejo nos sítios. Ou eu quebro estresse em junho bem cedo, tá? Para a hora que dá essa temperatura alta, que normalmente dá isso em final de setembro, outubro, às vezes até novembro, eu já estou com um chumbinho no tamanho grande, que tem menos influência da temperatura. Ou, opção, eu venho colocando um pouco de água até encontrar com a chuva de outubro. Porque quando vem a primeira chuva, nem sempre. Normalmente você começa a ter uma sequência de chuva, mas não é sempre. Mas normalmente, que a gente já errou várias vezes nessa situação. Você começa a chover e começa a não parar mais. Começa a chover lá em setembro, ou final de setembro, começo de outubro. Dali para frente, você tem uma sequência de chuva. E a demanda hídrica, quer dizer, tudo bem, porque o que acontece na demanda hídrica é que você tem umidade relativa muito baixa, tá? Temperatura alta. Eu falei temperatura, mas na realidade é um conjunto de coisas. É temperatura alta, umidade relativa, que a demanda vai para, você pega o classe A, vai para 10, 11 milímetros por dia de ECA, de evaporação de classe A. Isso aí, se você tem um período um pouco longo, nos sítios é um desastre. O café também afeta. Porém, os sítios é mais sensível do que o café. Agora, quanto que fica na folha, eu não sei te falar. Precisava fazer umas contas aí, pegar uma atenção aí na Câmara de Cholanda, usar, sei lá, para avaliar isso aí. Eu não sei te falar, Guilherme. Olá, Guilherme. Eu sou do lado do Conilon. Confinar sistema radicular num bulbo, eu estou falando de Conilon, que Conilon, o Rocafe robusta, tem sistema radicular até 1,5 m. Você acha correto isso? Porque eu não posso aproveitar essa água que está lá embaixo, abaixo de 60, 70. Tem outra pergunta. Eu tenho uma área, vou te mandar uma área, a planimetria pronta, a curva de retenção pronta,
quanto custa para para fazer esse estudo e para 100 hectares? Só, mais ou menos, só para a gente ter noção disso. Eu vou responder só a primeira pergunta. A gente pode conversar lá fora. Não, deixa eu falar para você. Ó. É o seguinte, o que a gente faz em citros e em café? Ó, a recomendação minha, que a gente bolou, não sei se certa ou errada, a gente faz a fertirrigação no período do começo. Então, é primavera, setembro, outubro, novembro, a gente entra com fertirrigação. Tá? E, para isso, eu uso análise de solo do bulbo. Então, eu tento fazer uma correção no bulbo, usando os adubos, os macros e o boro. O boro a gente usa bastante na fertirrigação. Aí, em dezembro, chove muito. Dezembro, janeiro, fevereiro, chove muito. O que eu faço para São Paulo? Eu aplico adubação sólida. Ah, mas você é louco, aplicação sólida na chuva, lixiviação. Tá? Mas, assim, o problema é a qualidade da água. Tá? Começa a chover, as águas ficam muito ruins, filtragem, começa a dar problema em filtragem, começa a ter problema às vezes, até entupimento de gotejo. Então, eu procuro não usar irrigação nesse período chuvoso. Então, a gente faz uma sólida. Lógico, se eu tiver condição financeira, eu faço uma de liberação lenta. Ficaria melhor. Tá? Fica melhor porque você não... esse seria ideal. E depois, em março, abril, eu volto com a fertirrigação. Fevereiro, março, abril, eu volto com a fertirrigação. Porque começa a ficar escassa a chuva, eu tenho que complementar de água, eu estou complementando de água, eu estou complementando com nutriente. Tá? Sempre que eu estou pondo água, eu prefiro ir com nutriente. Então, basicamente assim. E aí acontece, eu saio do meu... Eu colocando adubação sólida, eu saio do bulbo. Porque eu acho que tem que aproveitar. Eu acho que tem que aproveitar. Tá? Agora, é lógico, você está numa região Espírito Santo. Eu tenho, por exemplo, um trabalho em Limão, no Nordeste. Lá o cara quer florar o ano inteiro. Então, acontece. Lá eu quero concentrar a bulbo. Eu quero que a raiz fique lá. Eu quero que ele tenha pouca raiz. Então, é outro manejo diferente. Cada um tem a sua situação. Eu quero ter a planta na mão. Então, eu quero toda a minha raiz dentro do bulbo. Então, são situações diferentes. No teu caso, não. No teu caso, você quer abrir o sistema radicular, tem que aproveitar, porque você tendo sistema radicular longo, você está chovendo, está aproveitando. Você não está irrigando. Não tem dúvida nenhuma. Você tem experiência de aplicar num plantio, plantou café, plantio novo, lavoura nova, de herbicida pré-emergente, um GUL-BR via água de irrigação localizada? Não. Ou alguém tem? Não, herbicida eu nunca vi. Não. Ou alguém tem da único plateia? Herbicida, viu? Você tem, Mosca? O único herbicida que a gente aplica quando tem irrigação enterrada, que eu tenho problema de intrusão do sistema radicular. Aí eu tenho trifluarina para aplicar, mas para manejo de controlar a erva daninha assim, eu não sei. Mas eu acho que assim, eu acho que talvez até para controlar um pré-emergente aí o Allium aí que é da Bayer aí para sementeira, talvez poderia ser que para controlar o mato na linha ali, né, no bulbo, porque ali na realidade acontece o seguinte: você está irrigando ali, está seco, aquele lugar ali está vindo mato sem parar. Porque você está pondo água e nutriente, e aquilo lá vira uma... Então, é uma ideia aplicar. Eu nunca fiz, eu fiz já com inseticida, fungicida, como faz normalmente no café, mas herbicida eu nunca fiz. Guilherme, muito obrigado pela atenção. A comissão organizadora agradece. Obrigado. Uma salva de palmas. E a gente passa para o Fernando, o próximo aí.